Eu nasci em Colina, uma cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, no dia 4 de abril de 1962. O meu pai, ele nasceu em Cravinhos, é uma cidade pertinho de Barretos, foi criado em Barretos, o nome dele é Moacir Augusto. E minha mãe, também de Colina, na cidade onde eu nasci, e ela sempre foi do lar, não tem uma profissão. A profissão maior dela é a profissão de cuidar de todos os filhos. E ela chama Maria Aparecida Somaio Augusto e vulgo Dina. Ela sempre foi chamada de Dina desde criança e a gente também a chama de Dona Dina. Minha família, nós somos em 11 filhos. E eu sou a 9ª filha, né, desse casal aí de 11 filhos. Nós somos em 2 homens e 9 mulheres, né? O meu pai, ele brincava que ele queria um time de futebol, mas aí ele começou com um homem e só terminou com um homem, o restante ficaram 9 mulheres no meio. Nós somos uma família muito unida, então os mais velhos tomavam conta dos mais novos. A maior sacanagem é que eu sou a 9ª, eu apanhei de 8 e só bati em 2. Tenho 16 sobrinhos, tenho 6 sobrinhos netos, são 17 sobrinhos e 6 sobrinhos netos. Desde os 9 anos eu já sou tia, então a minha vida sempre foi em torno da minha família. A gente sempre teve muito contato e continuamos até hoje. No interior, na realidade, eu não vivi no interior, porque eu nasci lá, mas quando eu tinha 4 meses, nós viemos para São Paulo, fomos morar em Santo Amaro, numa casinha simples, né, onde tinham só 2 quartos para acomodar todo mundo. E a gente se ajeitava, e as nossas brincadeiras eram brincadeira de rua, brincadeira de pega-pega, esconde-esconde. Nós morávamos perto de uma praça, então minha mãe sempre levava a gente na praça e essa praça tinha coreto. Aos domingos tinha banda, então a nossa infância foi uma infância simples, mas muito alegre, porque a gente brincava muito na rua e tinha muitos, além dos irmãos, a gente tinha muitos amigos também. E nós brincávamos dessa maneira, assim, as nossas brincadeiras eram inventadas por nós, qualquer coisa servia pra gente brincar. Era uma panelinha, era uma roupinha de boneca, minha irmã gostava de costurar, pegava os retalhinhos, fazia as brincadeiras de boneca e foi assim. Quando nós viemos para São Paulo, nós tivemos a ajuda muito assim, amorosa dos 2 irmãos do meu pai. Um irmão mais velho e depois uma irmã mais nova. Meu tio Quinca e minha tia Lindinha, eles sempre ajudaram muito a gente. Eles já estavam em São Paulo há muitos anos, então quando nós chegamos foram eles que nos acolheram e nos ajudaram bastante, principalmente com material escolar, roupa, sapato, essas coisas que as crianças precisavam. Então aí meu pai decidiu sair de lá, porque já tinha 9 filhos, e como que a gente ia ter emprego ou trabalhar? Então viemos para São Paulo, e quando chegamos em São Paulo ele começou a fazer um trabalho junto com uma imobiliária, então começou a vender casas. E aí nós ficamos nessa rua Pauleiro até quando eu tinha uns 7 anos, então como não tinha violência, né, a gente ia a pé para a escola, voltava, brincava, tinha pracinha, e depois quando nós nos mudamos para uma rua um pouco mais abaixo, assim, mas era perto dali também, que era a Tenente Coronel. Nessa casa também era uma casa pequena, né? E a gente, da mesma forma, a gente ia a pé para a escola, então tinha que dividir muitas coisas. Eu falo que nós já nascemos sem aquela coisa de o pai ter que ensinar a dividir, né? Nós já nascemos dividindo, então era dividir roupa, dividir sapato, material escolar. Os meus irmãos mais velhos, eles já começaram a trabalhar muito cedo, então com 13 anos eles já estavam trabalhando para ajudar a sustentar a casa, né? E eu, sendo uma das mais novas, fui privilegiada, digamos assim, porque os meus irmãos, eles começaram muito antes que eu, apesar que eu comecei com 17 anos, mas eles começaram muito antes, e só 2 irmãos não tiveram oportunidade de fazer faculdade. Os outros 9 irmãos são todos formados, mas era isso, essa infância, na verdade, na minha cabeça muita gente dentro de casa, né? Aquela coisa de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo tinha aquelas festas específicas, né? Natal era
um banquete, porque o meu pai gostava muito de cozinhar, então ele fazia muita coisa, muitos doces, salgados, e a gente fazia festa. Eu falo que sempre juntou 2, 3 irmãos, já deu festa, porque entra cunhado, entra cunhada, sobrinhos, e a gente acaba fazendo uma festa praticamente de família. Eu fiz o primário no Colégio Pauleiró, comecei com 7 anos na alfabetização, e depois eu tive que prestar um curso de um exame de admissão para esse outro colégio, porque o primeiro colégio era só o primário. Quando eu fui para a 6ª série, que hoje é o ensino fundamental, eu tive que prestar um exame para ir para esse colégio. Era um colégio estadual Alberto Conte. Era um colégio muito bom, assim. Esse colégio, ele tinha toda uma estrutura, então ele tinha piscina, quadra. Era um colégio muito bem estruturado. E lá eu fiz tanto o ensino fundamental, né, o meu ginásio, meu colégio, o fundamental e o médio, eu fiz lá até me formar. Eu sempre fui boa aluna. A minha inteligência era mais pelo meu esforço, então eu era muito esforçada. E a minha mãe era muito rigorosa nesse sentido. Minha mãe era do jeito que meu pai era bravo, a minha mãe era um doce. Só que para ela era assim, a gente só não ia para a escola se estivesse muito doente. Então todos os dias ela levantava, colocava café pra gente, levantava a gente, arrumava e vai para a escola. Não tinha desculpa, tô cansada, hoje não quero ir, não. Minha mãe, ela nunca deixou a gente faltar na escola. E para ela era assim, você só estuda, então essa é a sua obrigação. E as minhas irmãs mais velhas também me ajudavam. Por exemplo, eu fiquei uma vez de exame de história, minha irmã já era professora de história, então ela já ajudava a gente. Então a gente teve esse privilégio de ter, eu disse que eu nunca paguei nenhum professor particular para os meus filhos, porque eu tenho irmãs professoras, uma de história, matemática, 2 de português, uma de química. Então foi isso, eu era estudiosa, fazia minha lição de casa bonitinho e tinha as tarefas de casa. Era a escola em primeiro lugar, depois quando chegava em casa, já existia job rotation lá na minha casa naquela época, porque eu e meus 2 irmãos mais novos, a gente tinha as tarefas de casa porque a gente não trabalhava. Então um dia a cozinha era minha, depois a gente passava para o banheiro, depois a gente passava para os quartos. Então a minha mãe sempre distribuiu as tarefas da casa para quem não trabalhava, né? Então ela lavava roupa, fazia todas as coisas e a gente também ajudava. Depois fazia a lição de casa, aí estava liberado para brincar. Apesar de tantos filhos, eles sempre foram muito rigorosos com a gente, né? Então respeito, essas coisas. Meu pai, com um olhar, ele já fazia a gente ficar no nosso lugar. Então, ia na casa dos outros, a gente não ficava correndo na casa dos outros, ficava tudo sentadinho. E a gente tinha os 2 quartos, como eu tinha comentado. Então, por exemplo, conforme a gente fosse ficando maiorzinha, a gente ia mudando para o quarto das meninas. E conforme meus irmãos iam se casando, então vagava uma caminha lá no quarto das meninas. Então, o meu sonho era dormir com as minhas irmãs, claro, porque elas eram mais velhas e todas as histórias interessantes estavam no quarto das meninas. Então era muito legal, eram 3 beliches, assim, eram 6 camas. Então era muito gostoso, assim, a gente poder ter esse momento, esse convívio com elas, né? Cada uma com a sua personalidade, mas era muito interessante essa convivência. Na realidade não foi só o meu pai, né? Os meus próprios irmãos mais velhos, eles falavam pra gente desde pequenos, quem não estuda não vai ter oportunidades na vida, né? Então, estudar pra gente era fundamental, porque só assim a gente poderia ter algo ou conquistar algo. E as minhas irmãs nunca deixaram a gente faltar também na escola, mesmo elas sendo mais velhas, já trabalhando, e sempre estudaram e trabalharam ao mesmo tempo. Então elas foram as nossas incentivadoras também. Então uma observava a outra e seguia no mesmo caminho, porque por isso que todas hoje são formadas. Aí antes mesmo de escolher minha carreira, minha irmã a terceira irmã,
irmã Marisa, ela já trabalhava na Avon, ali na Avenida João Dias. Então ela começou ali. Então a minha carreira, a escolha da minha carreira, ela foi depois que eu comecei a trabalhar na realidade. Então, por exemplo, a minha irmã Marisa, ela começou ali na Avenida João Dias e depois, quando a Avon foi construída na Avenida Interlagos, aí ela mudou para lá. Depois da Marisa entrou a Margarida, depois entrou a Márcia em Recursos Humanos, porque todas elas são mais velhas do que eu. Depois entrou a Maria Helena na área de importação, exportação e compras. Aí a minha irmã falou, olha, você vai até lá, vamos tentar uma entrevista lá dentro da Avon. E era uma época em que a Avon gostava de pegar pessoas da família para trabalhar dentro da Avon. A gente falava que era uma grande família, e era uma grande família mesmo, porque tinham muitos parentes trabalhando juntos. A única restrição era não trabalhar diretamente ou no mesmo departamento ou reportando para o familiar. Aí eu fiz uma entrevista com José Sebastião, me lembro até hoje, que era uma pessoa muito doce e que foi um incentivador também de carreira. Ele sempre dizia para os jovens, aqueles que estavam entrando, que se esforçasse, que ia conquistar o seu pedaço. E eu entrei na Avon como uma temporária, porque tinha licença maternidade de uma pessoa na área de serviços, que era atender as revendedoras, e aí surgiu essa oportunidade. Então eu fiquei 4 meses aproximadamente na Avon como temporária, numa licença maternidade. E nessa época eu já tinha terminado o colegial e comecei a fazer cursinho. Então com o dinheiro que eu ganhava na Avon eu já pude pagar o meu cursinho. Comecei dessa maneira e trabalhei nessa área de serviços nesse tempo, só que a área não tinha uma oportunidade naquele momento. Então eu saí da Avon e fui trabalhar numa empresa chamada GL Instalações Elétricas. Na minha época a gente fazia datilografia, né? Então eu era datilógrafa e de notas fiscais, assim, dentro dessa empresa. Só que eu trabalhei só 2 meses, a Avon me chamou novamente para uma vaga efetiva nessa área que eu já tinha trabalhado. Eles gostaram muito do meu trabalho. Surgiu uma oportunidade, eu voltei para a Avon em 1980 e essa área era uma área de vendas, digamos assim, uma área de tratamento com revendedoras, gerentes de setor, gerentes regionais. Então eu atendia a essas revendedoras na área de prêmios. Toda revendedora que conseguia atingir determinados pontos ou uma quantidade X de vendas, ela tinha o direito a um prêmio e eu cuidava exatamente desses prêmios. Eu fiquei 5 anos nessa área de vendas. Eu gostava da área, mas eu via que não era a minha área, eu queria alguma coisa diferente. Então, uma vez eu tive a oportunidade de saber que dentro da Avon tinha um laboratório químico. Eu gostava muito de química, física, matemática, então era uma área que me interessava. E eu falei, puxa vida, eu acho que eu vou continuar aqui até eu me formar e depois eu vou me candidatar a uma vaga para o laboratório químico. E foi exatamente o que eu fiz. Aí eu comecei a fazer a faculdade de química, então eu estudava, eu trabalhava até às 5 da tarde, pegava o ônibus da Avon, porque eu sempre morei em Santo Amaro, né? Então eu pegava o ônibus da Avon e ia até a cidade, o centro da cidade, e pegava um ônibus para ir para a faculdade. E nesses 4 anos foram super interessantes, porque era trabalhar, estudar e ao mesmo tempo curtir as coisas dentro da Avon, porque eu participava dos jogos, eu gostava de jogar vôlei mesmo com esse tamanho todo, né? E minhas irmãs também participavam, então a gente sempre se unia. Então, mesmo aos domingos, às vezes acordava às 5 horas da manhã para poder jogar. Toda a vaga que surge primeiro é oferecida internamente. Aí eu vi aquela vaga para o controle de qualidade naquela época. Então, em maio de 1985, eu consegui essa vaga. Eu comecei na área de instrumental, depois eu fui para a área de matéria-prima, e na área de matéria-prima era um mundo completamente diferente da faculdade. O que você aprende na faculdade, na hora que você vai aplicar, você vê que realmente
tem muitos gaps. Você confunde ainda um Becker com Erlenmeyer, as pipetas e buretas e tudo mais. Então, assim, a Luciana Pisaneschi foi a minha instrutora ali. Ela me ensinou a titular, ela me ensinou a fazer tudo que eu precisava fazer de avaliação de matérias-primas. Era um mundo maravilhoso para mim, eu aprendia todos os dias, até que eu comecei a ganhar mais experiência e fui passando por todas as outras áreas. Então eu passei pelo colorido, produto acabado, passei pela instrumental, passei por matéria-prima, depois passei para embalagem, passei para processos mesmo, acompanhava os processos nos equipamentos industriais. Então, assim, foi uma experiência riquíssima durante 10 anos praticamente. Fiz uma carreira em qualidade e a área regulatória, ela era parte de qualidade, ela não era uma área separada. E em 89 eu comecei a trabalhar na área regulatória. Só que nessa área regulatória, digamos assim, eu ainda dava todo o suporte para controle de qualidade. Então eu continuei trabalhando, eu acumulava, eu trabalhava uma parte na parte regulatória, que era de formulação, revisar processos produtivos, fórmulas, só que eu fazia isso e também, como eu já tinha bastante tempo, né, dentro do controle de qualidade, eu ainda dava o suporte para a área de controle de qualidade verdadeiramente. Até que eu pude trabalhar só na área regulatória e ela ficou uma área regulatória dentro de um controle de qualidade que a gente dava o suporte esporádico, já não era mais aquela rotina do dia a dia. E aí eu comecei a me interessar muito por regulatório, né? E nessa época já estava trabalhando o João Hansen ali comigo, na realidade eu já reportava para ele. E nessa época, ele fazia toda a parte de processos mesmo, o dossiê do produto já era montado por ele, eu fazia as revisões, ajudava na datilografia das fórmulas e tudo. Então eu sempre procurei aprender tudo que ele fazia em relação à parte regulatória, que era uma parte que me interessava bastante. E a gente recebia todo o material técnico, suporte técnico dos Estados Unidos, tudo em inglês. Quando eu me formei, o que eu tive que fazer? Em inglês. Então agora vamos continuar estudando. Então trabalhava o dia inteiro e fazia o inglês à noite para poder ter todo um know-how para poder fazer essas avaliações técnicas, né, dos processos que vinham dos Estados Unidos. Tudo vinha de lá. Então era muito interessante, mas era muito rico, porque uma empresa multinacional já tinha tudo feito nos Estados Unidos. Então todos os testes, as fórmulas, vinham tudo pronto para gente. O que a gente precisava fazer era o que marketing queria explorar versus o que eu tenho de comprovação. E era aí que a gente tinha esse contato, comecei o contato com o marketing. Então, meu primeiro contato com o marketing foi como fazer um texto ou explorar tudo que tinha né, de material técnico num texto, numa linguagem que o consumidor iria compreender. Então, você tem que, além de tudo, traduzir uma parte técnica, né, de reações, tudo mais, tecnologias, para um consumidor, para que ele possa compreender. E aí foi o meu começo de trabalho junto com o marketing na parte de regulatório mesmo, né? E aí eu comecei a me interessar mesmo por skincare. Então eu gostava de ver aquelas reações, como que funcionava mesmo, como fazer um anti-aging, por exemplo, né? Quando surgiu o ácido glicólico, o primeiro Renew que eu registrei, foi eu que registrei o primeiro Renew da Avon, estudei tanto como que funcionava todas aquelas, né, toda a tecnologia, porque era toda uma tecnologia diferenciada. Imagina um alfa-hidroxiácido sendo lançado pela primeira vez, né, no Brasil, eu tinha que estudar tudo aquilo. Então estudei e depois
depois fiquei mais de uma semana com marketing para achar as palavras certas para poder falar de renovação celular, e aí foi super interessante. Então, todos os produtos novos, os lançamentos novos da Avon, eu tinha que me dedicar bastante para compreender primeiro, depois conversar com marketing, para depois passar para o consumidor o que a gente queria dizer daquela nova tecnologia. A evolução dos cosméticos começou realmente com o surgimento dos alfa-hidroxiácidos para trabalhar como produtos anti-idade. Então eu me dedicava bastante nesse sentido para compreender a tecnologia. E a gente tinha um respaldo técnico de Suffer também. Então a gente acabava recebendo muita informação deles, explicando como era essa tecnologia, e se a gente não compreendia, tinha que ligar, tentar compreender. Aí tinha toda essa interação com os desenvolvedores, com a gente e com o marketing para poder passar a informação e depois para o consumidor. E a área de imprensa também, então cada lançamento novo sempre tinha algo relacionado com imprensa. Então o material que você colocava no produto era um material depois diferente que você tinha que colocar na imprensa. Então eu atendia também muito essa parte de imprensa nesses novos lançamentos de produtos. Depois em 2005 nós, na realidade, o João e eu, nós montamos uma estrutura América Latina. Então a América Latina foi um desafio porque, assim como o Brasil, muitos regulatórios affairs eram junto com outras áreas. A maioria era com controle de qualidade. Então, quando nós recebemos essa missão de montar uma estrutura América Latina, a primeira coisa que nós fizemos foi: vamos tirar Regulatory Affairs de controle de qualidade e ela vai ser uma área. Então começamos com o Brasil, uma área chamada Regulatory Affairs e uma área controle de qualidade, porque na realidade são coisas completamente diferentes, e são independentes. E nós passamos a ter uma área Regulatory Affairs. E nesse momento nós começamos a montar áreas de Regulatory Affairs em toda a América Latina. Então fizemos isso até 2010, 2011 aproximadamente. De 2005 nós pegamos os grandes mercados primeiros, que era o Brasil, Argentina e México, e depois fomos para os menores mercados, o Chile, Central América, Guatemala, Honduras, El Salvador. Então nós fomos expandindo a área de Regulatory Affairs para a América Latina, e hoje nós temos uma estrutura, eles respondem para a gente, todos os alinhamentos são feitos com a gente. Vocês dão as diretrizes, o que vai lançar, quais são as diretrizes, como que vai funcionar, quais são os processos. Então harmonizamos processos. Praticamente eles funcionam tirando as diferenças dos países, porque existem diferenças, mas praticamente eles funcionam da mesma maneira. Eles têm as mesmas funcionalidades, os mesmos objetivos. Montamos uma estrutura regional e uma estrutura local em cada um dos países, seguindo os mesmos direcionamentos. Como nós temos um diretor, que é o João, que vocês conhecem, e depois de mim, como gerente sênior regional, tem um grupo regional e depois eu tenho toda uma estrutura dentro da América Latina para fazer esse trabalho regulatório. E o mais interessante é que o quanto que eu conheci a legislação local. Então fomos para todos os países para montar a estrutura e para conhecer a parte regulatória desses países. Então eu falo que isso não está escrito e não tem curso em lugar nenhum. Essa vivência de conhecer os países foi um privilégio para mim. Então montar uma estrutura não era só montar a estrutura e eles
chega lá, tudo bem, eles vão funcionar. Não. Conhecer como que funciona a Avon Argentina, como funciona a Avon Chile. A função da gente não foi só montar a estrutura, mas era compreender. E cada país tem a sua idiosincrásia e essas diferenças que existem diferenças culturais que a gente precisa compreender, porque na nossa cabeça às vezes parece que está tão simples e para eles é muito complicado. Então, como que eu vou conseguir, né, uma brasileira conseguir compreender como funciona a Avon Chile? Então, era indo lá, era ouvindo as pessoas, era fazendo reuniões, era compreendendo a legislação deles. A gente não vai diretamente conversar com uma autoridade sanitária, né? A gente precisa das pessoas locais para ir conversar com uma autoridade sanitária. Então, eu tive oportunidades também de conversar com autoridades sanitárias através, sempre em conjunto com o grupo local, para que a gente pudesse fazer alguns esclarecimentos ou mostrar que a legislação ela poderia ser melhor, quais são as referências internacionais que a gente tem. Então, esse era o papel fundamental para que a gente pudesse ter uma estrutura que funcionasse. Não é somente dar um direcionamento, então é entender como que eles vão compreender esse direcionamento para que eles possam aplicar dentro do país deles. Então esse foi o papel da gente e é o meu papel até hoje, né? Que eu continuo como América Latina, com todos os países e fazendo esse papel de convergência regulatória e alinhamento junto com o grupo local. O João comentou na entrevista dele que ele começou a fazer o trabalho dele no Mercosul com as listas de ingredientes. Aí teve uma época, em 1997, ele não podia mais trabalhar no Mercosul nas listas de ingredientes, porque ele que começou com a lista de conservantes e eu já fazia esse trabalho de ajuda com ele, né, para as entidades. Então, assim, eu ajudava a conferir as listas, tal. E só que aí chegou nesse momento, em 97, que ele não podia mais participar do Mercosul, então eu assumi o Mercosul. Estou no Mercosul até hoje. Então, comecei na ABC, fazer as listas de ingredientes. Hoje eu continuo coordenando as listas de ingredientes na BPEC e também coordeno a lista de ingredientes dentro da CACIC, que é as entidades da América Latina. Então, ingredientes sempre foi o meu papel dentro do Mercosul e dentro da CACIC. E o mais gostoso disso é essa parceria que a gente tem que fazer com o governo. Então, apesar, né, de você fazer as preparações, as revisões dentro de casa, eu digo, você tem que fazer com o governo junto para que depois possa ser levado como uma proposta brasileira. Então, assim, eu fico muito contente porque tem muitas legislações hoje que foram frutos do meu trabalho. Não do meu trabalho, claro, é um trabalho de equipe, mas assim, a minha contribuição para a legislação brasileira e legislação Mercosul, esse foi um trabalho muito interessante, é um trabalho que eu gosto muito de fazer e faço até hoje, contribuindo com as entidades e contribuindo para esse marco regulatório, buscando essa convergência regulatória. Quando eu comecei a fazer faculdade lá no Mackenzie. Aí no 4º ano conheci meu professor chamado Eduardo Antônio Lico. E depois eu me casei com ele. Então é um professor de processos químicos. Ele é engenheiro químico, engenheiro ambiental. E eu conheci em 1984. Aí eu ficava sempre assim na 3ª fileira aproximadamente. Quando começou março de 1984, a primeira aula do professor Lico, falei, nossa, que professor bonitinho, né? Aí eu fui lá para a 1ª fileira. Quando foi em junho, aproximadamente, a gente começou a namorar. Eu me formei, aí em 1990 nós nos casamos e estamos juntos até hoje. Em 1992 nasceu minha primeira filha. Quando a gente namorava, ele falava assim, bom, se a gente casar e tiver filha, minha filha vai chamar Maria Eduarda, pode ser? Tá bom. Minha primeira filha, Maria Eduarda.
E hoje ela tem 24 anos, está terminando o curso de medicina. E depois eu tive o meu filho em 1998, são 6 anos de diferença de um filho para o outro. Eu falei que eu tive 2 bebês verdadeiramente. Curti muito os 2, curti um primeiro bebê e ela foi a princesa, né, da família, porque o meu marido, eu tenho 10 irmãos. Ele era filho único, na realidade ele tinha um irmão, né, que faleceu, mas ele foi praticamente filho único. E ela era neta única, imagina, era a princesa da família durante 6 anos. Aí em 1998 nasceu meu filho, também se chama Eduardo. Então o meu filho hoje está com 18 anos, vai fazer 19 esse mês, e ele está cursando engenharia civil na Unicamp. Depois de tanto trabalho, tenho 2 filhos estudantes e fora de casa, né, que só vêm aos finais de semana. Mas são 2 crianças lindas, assim, também nunca me deram um pingo de trabalho, sempre foram muito focados, já sabiam o que queriam fazer desde garotos. Meus orgulhos. Eu gosto de cinema, gosto muito. Se eu puder, eu vou toda semana ao cinema, sempre que tem alguma coisa no cinema eu vou assistir. Gosto de fazer ginástica, eu faço pelo menos 2 semanas, eu tenho um instrutor. E o meu tempo livre gosto de curtir com os meus filhos, gosto de estar em casa, principalmente gosto de ir na casa da minha mãe, onde juntam todas as minhas irmãs. A gente vira e mexe, a gente tem um aniversário, né? Durante o ano, praticamente nós temos todos os signos na família, então sempre tem um aniversário, a gente se junta bastante e quando posso, viajo. Nada muito especial, mas para mim só de estar com os meus filhos, estar com a minha família já é muito importante para mim. Com quem? Para mim não importa. O tempo que eu tenho, eu sempre me dediquei a eles. Meu momento atual, eu estou muito confortável com o meu trabalho. Eu acho que a maturidade ajuda a gente a contribuir de forma melhor. Então, tanto internamente, né, dentro da companhia, como externamente nos trabalhos que a gente faz com as entidades. Eu espero ficar mais uns 5 anos, mais ou menos ainda, dentro da companhia. Enquanto a Avon me quiser, eu ainda quero também. A Avon faz parte da minha história. Então, como eu comecei muito cedo, né, eu tinha 17, tudo que eu conquistei profissionalmente foi pela oportunidade que eu tive. Não só da Avon, mas das pessoas, claro. A Avon não é a Avon. A Avon são as pessoas que estão dentro da Avon. Então, eu sempre tive muitas oportunidades. Então, eu estou lá há 37 anos e é uma companhia que me deu muitas oportunidades. Eu entrei como uma auxiliar de escritório e hoje eu sou uma gerente sênior regional, né? Tem a minha contribuição, mas a empresa também me proporcionou oportunidades. E o meu futuro, depois, eu espero que a minha filha abra uma clínica e eu possa contribuir com ela, né, na carreira dos meus filhos, na realidade, porque eu acredito que eles vão ter grandes oportunidades na vida, eles vão crescer com todo o nosso suporte, do meu marido e o meu, e eu espero contribuir com a carreira deles. Então, minha carreira solo, acho que vai ser isso, essa contribuição que eu possa ter com eles. Então, o meu futuro vai ser continuar com os meus filhos, apoiando, né, na carreira deles, se possível. Então, é isso que eu espero um futuro, assim, próximo. Eu espero que eu possa contribuir e estar por perto deles.